Olá pessoal, nessa videoaula de hoje vamos dar continuidade às nossas investigações sobre as teorias sociais sobre modernidade, né? É, Aqui nessa aula específica hoje eu vou me dedicar a trabalhar com vocês alguns conceitos chaves sobre os aspectos cruciais da modernidade, é, pegando a partir da ideia de globalização, não é? E os aspectos, vamos dizer assim, mais macrosociológicos dessa transição ou de uma ruptura com relação às formas sociais tradicionais, que é o que marca definitivamente a noção, a ideia sociológica sobre a modernidade, né? Então a gente já tinha visto isso nas aulas anteriores, eu estou aqui só apresentando nesse primeiro momento esse slide que a gente já viu, daquela perspectiva de Giddens, né, sobre os tipos de sociedades, basicamente, e a importância de se entender o processo que levou, não é, ao desenvolvimento da modernidade. Tá? Então a gente pode entender claramente com grandes mecanismos de mudanças sociais que têm a ver, num primeiro momento, com aspectos tanto macro quanto micro sociológicos que incidem sobre a transformação ou a mudança da natureza das interações humanas, tanto em termos de frequência, né, das frequências, quanto também dos tipos de interação que passam a existir a partir de um determinado momento histórico, que tem a ver basicamente com a emergência dessas sociedades modernas, né, na Europa ocidental, fundamentalmente. Tá? A gente já viu com outros autores, como Elias, por exemplo, que trabalham a questão no prisma sociológico sobre o ponto, o binômio ou a tensão entre controle e liberdade, né, no sentido da emancipação humana do ponto de vista de uma autonomia individual. E a ideia, no sentido cognitivista e que trabalha com os corpos, efetivamente, é esse de buscar juntar, interagir, né, elementos de uma estrutura de personalidade com elementos de uma estrutura de sociedade. Ou seja, essas coisas elas estão plasmadas, né, elas não podem ser separadas, digamos assim. Então, o macro e o micro, na verdade, representam, de uma certa forma, essas tensões, não é, em torno desses arranjos aos quais o Elias deu o nome de figurações, não é, e que mostram uma transição ou uma mudança efetiva, factual, não é, uma mudança empírica na maneira como os indivíduos humanos se relacionam cotidianamente, né, do ponto de vista histórico. Um longo processo. A gente já tinha discutido na aula anterior sobre os diversos fatores que estão ligados a esses mecanismos, né, de mudanças sociais, basicamente fatores socioambientais, fatores socioculturais e fatores sociopolíticos, são elementos mais amplos, digamos assim, e que remontam a toda uma composição em termos de indivíduos, organizações, instituições, não é, que revelam, vamos dizer assim, essas tensões cada vez mais explícitas na trajetória histórica recente. Tá? Então, quando a gente fala de modernidade, só relembrando, a gente está falando basicamente desse evento histórico de aproximadamente 500 anos para cá, que vai consolidando uma ruptura com formas tradicionais de vida social. E esse processo, como mostrou Elias, vai se alongando e se espraiando de tal maneira que na formação do capitalismo moderno, não é, como um modo de produção, não apenas um modo de produção da vida econômica, mas na verdade de uma amplitude, né, sobre a vida social, vai de uma certa forma se espraiando por todo o globo terrestre e se disseminando, interferindo sobre as existências dessas formas tradicionais de existência, né? Vai transformando também esses diversos cantos da Terra em diversas socialidades, digamos assim, que vão se reestruturando nessa forma do capitalismo moderno que nós estamos vivendo atualmente, não é? Bom, os aspectos específicos da modernidade eu também já tinha começado a falar na aula anterior, mas aqui eu vou focar sobre eles, né, para a gente poder passar adiante com um exemplo dessa aula hoje que vai focar basicamente a transição demográfica, tá? Das populações humanas. Bom, do ponto de vista da modernidade, efetivamente, pensando em aspectos-chave, ou aspectos específicos dessa transição ou dessa ruptura, a gente pode entender, na verdade, como uma ruptura no sentido de que a transição ela é muito intensa, ela é muito profunda, ela é muito complexa. Não é? Então há uma inovação em diversos sentidos, uma inovação da vida social e das interações humanas.
Tá? Daí a gente pode falar de aspectos específicos que revelam esses mecanismos de transição, de mudanças, e que algumas delas são muito marcadas, como tensões ou rupturas efetivamente, não apenas como continuidades simples. Não é? Os aspectos culturais, a sociologia reiteradamente reforça essa ideia do processo de racionalização barra secularização da vida no mundo. Tá? Então é o processo que a gente já estudou, a gente já viu, não é? Exatamente de uma racionalidade social nova, no sentido de estabelecer determinados processos de conhecimento e de apreensão da realidade que levam em conta um distanciamento, digamos assim, das perspectivas de explicação do mundo mais místicas. Não é? E esse é o processo que leva ao desenvolvimento de novos sistemas de pensamento, dos quais o principal, vamos dizer assim, legado da modernidade é exatamente a ciência. Não é? E a gente já falou sobre isso aqui, não vou voltar a retomar essa discussão. De outro lado, ou junto com isso, né, o processo clássico de individualização, de um empoderamento do indivíduo como um ser racional e cada vez mais autônomo, né, ou capaz de tomar decisões e se colocar no mundo de uma maneira autônoma, a partir da sua individualidade e da sua racionalidade individual, ou da sua maneira como ele enxerga o mundo e pensa esse mundo, tá? De uma maneira racional, não é? Do ponto de vista de relações de causa e efeito, não é? De pensar as suas relações no cotidiano e trabalhar essas relações de uma maneira especializada, que é a compreensão, não é, do humano dependente de outros humanos e dependente do mundo, de uma determinada forma. Né? Junto a isso, um aspecto talvez que leve a uma noção existencialista, mas também política, não é, da busca, da realização da autonomia. É o chamado processo de emancipação, não é? Que gira em torno do autoconhecimento, não é? Do autocontrole, em termos lá eliasianos, não é? Da nossa capacidade de nos controlarmos, racionalizarmos as nossas ações e intervenções sobre o mundo e ganharmos com isso mais poder em termos de autocontrole e controle dos outros, o controle inclusive de recursos e assim por diante. Isso também implica, né, se a gente pensa que o mundo vai se tornando cada vez mais povoado, né, de indivíduos e cada vez mais esses indivíduos vão se empoderando em termos de autocontrole, em termos de autoconsciência, não é? Nós chegamos necessariamente à conclusão de que o mundo vai se tornando cada vez mais plural em termos das demandas individuais, em termos das especialidades, especializações. Então é essa noção também da modernidade. Ao mesmo tempo que atingimos maior autocontrole, maior autoconsciência em termos de uma emancipação, nós também passamos a demandar mais. Não é? E o mundo tem que responder a isso, o mundo social. Ele também tem que passar a produzir mais, a disponibilizar mais, não é? A criar alternativas de controle sobre o mundo, inclusive. Daí os impactos, as consequências, não é? Os desdobramentos em termos dessa autonomização, não é? Que gera, obviamente, várias tensões, e é o que a gente está estudando. Né? Os aspectos econômicos acompanham esse processo de racionalização, secularização, etc. Não é? E aí nós temos o foco aqui, principalmente numa nova dimensão, não é? Em termos de organização humana, em termos de organizações sociais, de grupos, né? De agrupamentos, de vinculações, em termos de institucionalidades novas que vão surgindo em torno de grandes conjuntos, digamos assim, não é? De atores, de agentes. Não é? De agentes racionais, não é? Que vão buscando formas de se organizar e se apresentar no mundo, selecionar, classificar, ordenar, não é? E com isso gerar o quê? Produção, produzir, circular, distribuir, consumir e assim por diante. Então tem a ver basicamente com a emergência dessas novas organizações ou sentidos de organização, que dizem respeito a uma estratificação do mundo, ou seja, a um esquadrinhamento desse mundo segundo uma nova lógica produtiva, inclusive. Não é? Então tem a ver com essa complexificação de uma economia cada vez mais ampla, mais complexa, né? Mais rica em termos de produtividade, de distribuição e de consumo, que por sua vez necessita de recobrir cada vez mais espaços e temporalidades desse mundo e dominar.
e controlar, porque a economia, para funcionar, ela implica, obviamente, num território, uma apreensão, um controle do território, uma ocupação desse território. Nós estamos falando não só do aspecto geográfico, espacial, mas do aspecto também ideológico, mental, né, simbólico. Né? Por exemplo, a questão do consumo, dos estilos de vida, de consumo e tudo mais. Ou seja, todos esses elementos estão encadeados num processo de globalização, né? Uma cadeia cada vez mais evoluída, cada vez mais interdependente e complexa, né? Onde você não vê exatamente muito mais início e fim. Né? Essas coisas vão meio que se perdendo, não é? E o que a gente vê é pura e simplesmente uma onda sucessiva, né? Ondas, melhor dizendo, sucessivas, nesse processo de produzir, de distribuir, de consumir, não é? E vai gerando, gerando, gerando. Não é? O exemplo, vamos dizer assim, maior disso empiricamente na nossa vida recente, nas últimas centenas de anos, é exatamente uma revolução econômica e social que tem a ver com o processo de industrialização. Não é? A industrialização barra urbanização foi um elemento central que carreou todas essas transformações em termos, inclusive, de rupturas com relação às formas tradicionais de existência. Não é? E aí a gente chega a um elemento fundamental dessa globalização no mundo atual que se distingue totalmente de outras situações de globalidade ou de globalizantes do passado. Não é? Por exemplo, se disse muito sobre isso, né? A questão do comércio, né? Internacional, que hoje é um comércio transnacional e é extremamente rico, intenso, plural, etc. Não é? E que aproximou distâncias muito longas. Não é? Mas as rotas comerciais, por exemplo, a Rota da Seda, que existe há mais de 2.000, 3.000 anos, não é? Ela tem a ver com uma certa globalização no período antigo, com formas mais tradicionais de existência. A gente já viu isso na aula sobre que o Giddens fala exatamente sobre os tipos, né, de sociedades, né, caçadores-coletores, sociedades, grandes civilizações imperiais, né, sociedades agrárias e sociedades industrializadas urbanas. E a gente está falando aqui de um momento atual da globalização que leva isso às últimas consequências, digamos, tá? Ou de uma maneira que nunca foi vista anteriormente. Então existiam cadeias, né, redes de transação, longas distâncias, etc., mas não com a intensidade, a variabilidade, a especialidade, não é? E a complexidade que existem hoje. Então, quando a gente fala de globalização hoje, nós falamos de um outro nível de globalização que implica, do ponto de vista econômico, político e social, uma transnacionalização. E também no campo econômico de um mundo corporativo. Eu vou falar um pouco mais disso no próximo slide. Né? Os aspectos políticos, efetivamente, têm a ver basicamente com sistemas de representação que vão se tornando cada vez mais complexos. E aí a gente está falando, obviamente, aquilo que vai levar à discussão sobre o mundo moderno, na modernidade, a questão da democracia. Tá? Porque nós estamos falando de sociedades cada vez maiores, mais ampliadas em termos quantitativos, de tamanho de população, necessidade de recursos, não é? Disputa por recursos estratégicos, recursos, bens, né? Materiais e simbólicos, que vão se tornando cada vez mais complexos. E vamos falando, obviamente, de uma inovação em termos da formação, né, de novas formas sociais de vida, que são novas comunidades e, consequentemente, novas identidades. Então, nesse mundo, não é, retalhado, cada vez mais diversificado, especializado, não é, nós vamos tendo uma dificuldade em termos políticos de resolver problemas, grandes dilemas, em termos de interesses, disputa por recursos, né, disputas de estilos, né, de viver, e assim por diante. Isso então coloca também um novo dilema do ponto de vista da representação política. Não é? É impossível, entre aspas, pelo menos nesse momento atual, vivermos uma sociedade mais no estilo antigo, não é? Tradicional, assembleísta. O que eu quero dizer com isso? Naqueles modelos que, de uma certa forma, serviram de referência, por exemplo, para uma democracia tipo russoniana, assembleísta, né, em que as pessoas, cada cabeça um voto, e todo mundo lá reunido para decidir o que fazer sobre a vida da comunidade, que tem implicações individuais. Hoje, isso é virtualmente impossível mesmo com a chamada democracia 2.0, pensando nos aspectos das novas organizações, em termos de coletivos, coletividades, melhor dizendo, e em termos de canais, os canais virtuais, por exemplo, uma democracia virtual,
não é? Trabalhando em cima das mídias e tudo mais. Mesmo assim, ainda hoje, a gente percebe uma dificuldade em termos de um novo sistema de representação, que leve efetivamente a um dinamismo e uma relação mais imediata entre o meu interesse individual, ou o seu, de cada um de nós, e a coletividade, e quem toma decisão, né? As pessoas que estão nas pontas tomando decisão pela coletividade, não é? Os governos. Então isso é um grande problema que nós temos, né? E que está aí nos últimos 300, 400 anos como nunca antes existiu. Não é? Nós temos novos problemas em termos de representatividade. E temos também, consequentemente, maiores tensões que geram conflitos em torno do poder, em torno da pluralidade dessas formas de distribuição de poder, que ela vai se renovando internamente, ela vai se complexificando, não é? E vai gerar aquilo que Foucault chamou, né, descreveu como a marca da modernidade. Esse processo, né, de pluralização dessas formas de distribuição do poder levam a uma nova noção de poder efetivamente no nosso cotidiano, em termos do controle de si mesmo e controle dos outros. Não é? Que tem a ver basicamente com o quê? Com as representações também. E que tem a ver com formas de poder muito específicas, muito aprofundadas, muito intensas, não é? Rotinizadas, não é? Que são esses micropoderes que envolvem o controle do próprio corpo, da corporeidade, tanto na perspectiva da primeira pessoa quanto na perspectiva de terceira pessoa do mundo público, não é? Em termos, inclusive, de agentes de poder que têm um poder concentrado sobre determinado tipo de controle. Por exemplo, o sentido dos biopoderes da anatomopolítica, quando os governos, no Estado moderno, decidem o que a maioria vai ou não vai fazer, em termos, por exemplo, de mobilidade, de cuidados pessoais, não é? De cuidados em termos de saúde pública e assim por diante. Não é? Então também são coisas completamente recentes, novas, que ocorrem nos últimos 300, 400 anos para cá, não é? Que caracterizam a modernidade. E, finalmente, no campo político, o que a gente pode chamar de uma certa explosão ideológica ou de ideologias, que tem a ver basicamente com a maior diferenciação social e cultural, não é, que se expressa politicamente em novas identidades. Identidades cada vez mais transversais. Por exemplo, a questão do transgênero. Não é? É um elemento que agrega recentemente e que não era pensado enquanto tal no passado. Não é que não existisse transgênero, mas não como nós pensamos hoje em termos, inclusive, de uma identidade política. Não é? Então isso é algo novo, é algo que cria mais tensão em termos da disputa por representação, não é? E pela disputa de poder. Não é? E essas diferenciações elas têm a ver também com novos posicionamentos. Nós estamos falando aqui no sentido eliasiano, não é? De cadeias de interdependência, ou de figurações com cadeias cada vez mais longas, não é? Onde a gente está interagindo direta e indiretamente com muito mais pessoas do que acontecia no passado. Não é? Numa sociedade tradicional, basicamente as pessoas conhecem todos os outros. Em termos da qualidade de interação e da frequência, é uma outra forma, completamente diferente do que ocorre hoje. Não é? Hoje nós vivemos num prédio, muitas vezes, que pode ser um condomínio, onde moram 500 pessoas ao mesmo tempo, simultaneamente. Você pode não encontrar com elas todos os dias, mas você sabe que existem muitas pessoas no seu entorno. A maneira como você vai processar isso, né, vai interagir eventualmente quando encontra com essas pessoas, tem implicações novas, não é? As quais os nossos antepassados não tinham esse dilema, né, não tinham essa situação acontecendo. Então a explosão ideológica ela tem a ver também com novos posicionamentos. Você pode expressar, digamos assim, a sua intolerância com relação a outras categorias sociais de existência na atualidade, que se formam em identidades políticas, publicamente, eventualmente, em determinadas circunstâncias. Mas independendo das circunstâncias em que você se encontra, você não vai fazer aquilo. Por exemplo, a questão da luta antirracista, por exemplo, antirracial, que pode ter a ver com isso. Quer dizer, você pode dizer, bom, eu não sou racista. Mas em determinadas circunstâncias você vai expressar um racismo exatamente porque muitas vezes tem a ver com a sua vizinhança, o seu imediato. Né? Você pode ter um autocontrole melhor estabelecido ou não. Quando a gente fala do racismo estrutural, tem a ver basicamente com isso, com uma institucionalização de determinadas maneiras de controlar, né, o seu preconceito em termos exatamente da interação,
não é? Que são normalizadas de uma maneira em que há na verdade, uma aparente tolerância, mas na verdade implicitamente ela esconde um jogo de dominação que tem a ver com as posições. Não é? Você ocupa uma posição muitas vezes mais privilegiada do que outro, e muitas vezes inconscientemente, inclusive por esse racismo estrutural, né, já incorporado, você comete, vamos dizer assim, ações, comportamentos que são discriminatórios, não é? E acha que não está cometendo isso. Não é? Isso tem a ver basicamente com essa também, né, explosão, vamos dizer assim, de ideologias que são formas de vermos o mundo, de acreditarmos no mundo. Então, por exemplo, bom, eu não sou racista, pura e simplesmente, porque eu acredito nisso, é uma ideologia minha, pessoal, e eu sou incapaz de ver muitas vezes a minha situação, a minha condição de privilégio e muitas vezes de opressão do outro, que eu não sou capaz de perceber que eu estou fazendo isso. Mas eu estou exercendo um controle sobre o outro que está baseado, obviamente, uma atitude racista, por exemplo. Não é? Então tem a ver com isso. Quer dizer, essas questões, no passado, elas eram mais simples, entre aspas, de se resolver, porque era mais evidente, as posições elas eram mais instauradas de uma maneira estatutária, que era basicamente clara, evidente na vida cotidiana, mas também porque ela era menor. Não havia tanta variação. As populações, em termos quantitativos, eram menores e qualitativamente eram mais simples nesse sentido. Não é uma coisa caminha com a outra, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco na perspectiva demográfica. Bom, e finalmente, né, a importância da globalização nesse processo da modernização, ou da modernidade. Tá? A mudança estrutural, né, da natureza da frequência das interações humanas, ela ocorre em dois planos, macro e micro sociológicos. Né? A gente pode entender isso como novos padrões de regionalização no espaço temporal das interações. Então isso tem a ver, por exemplo, com a aproximação, não é? Ou a compressão espaço-temporal, segundo David Harvey, que foi um geógrafo famoso, que escreveu sobre a condição moderna, né? A condição pós-moderna. E ele falava especificamente sobre esse aspecto, né, do que ocorre com a modernidade, né, que é uma compressão espaço-temporal. Vários sociólogos acompanharam essa leitura, como, por exemplo, o Manuel Castells, que fala sobre a sociedade em rede e tudo mais, e do processo dessa globalização / transnacionalização, que envolve exatamente uma mudança drástica em termos tecnológicos com relação às comunicações e ao transporte. Então isso aproxima o mundo de uma maneira que nunca antes tinha acontecido. Não é? De uma maneira completamente nova. Isso vai ter um impacto direto sobre a frequência e principalmente a natureza das interações. Não é? Principalmente o aspecto da copresença, não é? Da situação de estarmos nos relacionando face a face. Não é? Isso explode esse processo hegemônico, digamos assim, e cria novas possibilidades. Então isso tem a ver com uma nova regionalização das interações. Isso vai mexer com todos nós, em termos inclusive cognitivos, porque mexe também com as nossas sensações, as nossas afetividades, os nossos corpos. Não é? E a gente vai estudar mais isso mais adiante em outras aulas sobre esse aspecto dos usos dos corpos na modernidade. A grande tensão ou paradoxo, né, vários sociólogos também expressaram essa angústia desse paradoxo da modernidade com o processo da globalização, que é, de um lado, uma fragmentação, uma vulnerabilização, não é, das relações, das interações. Não é? Exatamente por quê? Porque nós vamos aproximando muitas coisas, mas ao mesmo tempo é uma aproximação que ocorre de uma maneira, mas ao mesmo tempo torna cada vez mais complexo, não é? Cada vez mais explosivo, não é? Em termos de possibilidades. E uma angústia interna no humano também vai acontecendo, que exatamente tem a ver basicamente com uma certa vulnerabilidade em termos de exposição nesse mundo. Não é? De outro lado, nós também entendemos que essa possibilidade, não é, de interações que se diversifica plenamente, ela incorpora uma chance de pluralização, de pluralismo que nunca foi vista antes e que permite sonhar, né, ou pelo menos utopicamente pensar numa emancipação individual. Não é? Uma realização plena do si mesmo. Não é? Por isso mesmo que o indivíduo vai se empoderando ao mesmo tempo. Quer dizer, pelo menos de um lado, utopicamente, lhe é prometido uma realização individual, pessoal, como nunca antes foi prometida. Não é? E a gente sente que a gente pode realizar. Mas de outro lado, não é? A gente vai percebendo ao mesmo tempo uma vulnerabilização,
uma fragmentação em termos de vinculação, de identidades, inclusive. Porque as identidades vão ficando cada vez mais tribalizadas, né? Fragmentadas em pequenos grupos ou mesmo no eu individual. Né? Então isso também a gente já vem discutindo e é um grande problema. Bom, aí para a gente terminar essa parte aqui e entrarmos na questão do exemplo dessa aula de hoje, o exemplo empírico que é a transição demográfica, né, a mudança das populações humanas, eu vou falar só rapidamente aqui dessa caracterização da globalização que nós vamos voltar a falar sobre isso nas outras aulas. Tá? Só que com um foco específico em aspectos mais microsociológicos. Então aqui hoje eu vou me dedicar a esse aspecto mais macro-sociológico que inclusive também está contido na perspectiva mais demográfica. Bom, a ruptura, né, que vai ocorrer na modernidade em termos macrosociológicos, ela vai se dar fundamentalmente em termos das organizações e interações relativas a isso, né, a essas organizações. Então a gente pensando em termos, por exemplo, se a gente lembrar da sociologia de Durkheim, da divisão do trabalho social e daquela coisa de sociedades mecânicas e orgânicas, seria mais ou menos a noção do moderno e do tradicional. As orgânicas, modernas, e as mecânicas, sociedades tradicionais, em termos também de produção de solidariedade. Não é? Nessas sociedades antigas, o que ocorria era uma segmentação muito maior do que uma especialização de fato. De maneira que os indivíduos se reconheciam todos entre si muito mais por suas semelhanças marcantes. Não é? E a identidade, a coesão, ela existia nesse processo de você sentir parte de um corpo social que se impunha sobre os indivíduos. Claro, você está falando de sociedades micro-sociedades praticamente, né? Um microcosmos. Sociedades no máximo com poucas centenas de habitantes ou pessoas realmente avizinhadas que conviviam diretamente umas com as outras. Por isso todo mundo sabia da vida de todo mundo. A noção de público e privado, que é muito importante nessa transição para a modernidade, ela ocorria de uma maneira completamente diferente. Não é que as pessoas não tivessem privacidade, mas era um outro sentido do privativo. E por isso mesmo o indivíduo ele tinha muito menos empoderamento em termos de um exercício da sua individualidade do que o que temos hoje. Para acontecer uma individualidade plena naquela época, naquelas sociedades mais tradicionais, era necessário que o indivíduo ocupasse de alguma maneira uma posição muito empoderada. Não é? Só que o problema nessas sociedades é que esse empoderamento ele também tinha um grande ônus, entre aspas, que era ser exatamente a representação do corpo social. Então o corpo do indivíduo, o corpo do rei, vamos dizer assim, era na verdade a expressão de toda a comunidade, de toda a sociedade. Era um corpo que não pertencia a ele. Por exemplo, quando Norbert Elias faz um estudo fantástico sobre a sociedade de corte em Versailles, no século XVII, não é? Com Henrique, com o Rei Sol, não é? Luís XIV. Não é? E aí então ele mostra, né, como é que era exatamente uma vida complexa a do rei, que era o homem mais poderoso na Terra, naquele momento ali, histórico, não é? Pelo menos ele se achava o homem mais poderoso na Terra, no entanto, ele mesmo, nas suas reflexões, se entendia como um indivíduo desafortunado, porque na verdade ele carregava toda a França nas próprias costas. Ou seja, a própria individualidade, corporeidade privativa dele não existia. Ele compartilhava aquilo com aproximadamente 10 mil outras pessoas que viviam no seu círculo imediato na corte de Versailles. Foi o palácio gigantesco que ele criou para abrigar toda essa nobreza e seus empregados, seus servos. Não é? Então isso é só para dar a dimensão, não é, de como era uma ultrapercepção sobre o indivíduo, sobre a autonomia individual. Na globalização, não é, do ponto de vista macro-sociológico, grandes estruturas vão sendo mexidas, que vão tendo impactos diretos sobre essas interações que têm a ver com a nossa existência, do ponto de vista da nossa corporeidade e do ponto de vista dos nossos próprios estados mentais. Então o que acontece? O que acontece é que essa interação entre o macro e o micro ela vai se dando de uma maneira completamente diferente do que acontecia anteriormente. Não é? E é por isso que nós vamos percebendo grandes dilemas, novos dilemas, que vão surgindo. Por exemplo, essa questão dos biopoderes, como chama a atenção o Foucault. Não é? De um esquadrinhamento da vida social e ao mesmo tempo em que nós temos uma certa ilusão e uma utopia da emancipação individual pura, não é? Do indivíduo em abstrato empoderado, não é? Ao mesmo tempo no mundo real, não é? Nós somos também manipulados, né, diretamente por grandes estruturas que esquadrinham, que entranham no nosso corpo.
não é, por exemplo, o próprio Estado, a ideia do Estado Nacional moderno. Não é? Bom, a modernidade, né, ela foi pensada do ponto de vista sociológico numa leitura muito clássica, que é importante a gente conhecer, que é a de Max Weber, o sociólogo alemão final do século XIX e início do século XX, que trabalhou com a ideia de dominação burocrática, como uma marca fundamental da modernidade. Ele estava querendo dizer sobre esse aspecto da especialização, da complexificação das formas, né, da existência social na modernidade, em termos de uma resposta a uma pressão demográfica, de certa forma, e também de complexificação da vida econômica, não é? Que tem a ver basicamente com o aumento das populações, o crescimento das populações e sociedades que têm que se diversificar, se pluralizar, enriquecer e racionalizar cada vez mais para poder lidar com essa demanda de especialidades, de especializações em termos dos seus indivíduos. Então o que acontece para Weber é uma marca fundamental em termos da ruptura com as formas anteriores, as formas do passado, que tem a ver basicamente com o processo de racionalização e secularização. A vida, ela se desencanta na visão weberiana, não é? Ela vai se tornar mais dura, mais fria em termos de cálculo, em termos de organização das rotinas, de imposição de rotinas, na leitura Foucaultiana, disciplinamento. Não é? Ela vai acontecendo de uma maneira imperiosa, organizada por estruturas cada vez mais maiores, mais complexas, não é? E mais amplas, não é? Em termos de penetração nas sociedades. O melhor exemplo para ele dessa dominação burocrática ocorre através de uma organização ímpar, que é o Estado moderno. Outros estados já existiram no passado, mas nenhum deles como o Estado moderno, onde a marca fundamental é um processo de rotinização das ações, das interações, dos comportamentos dos indivíduos, no âmbito arquitetural, inclusive, né, desses ambientes organizacionais, que ocorre se pautando por uma racionalidade em termos do autocontrole. Do autocontrole e do controle dos outros, obviamente, seguindo o quê? Normas, regras, uma normatização como nunca antes. Não é? Então, é uma racionalização das interações em grandes estruturas organizacionais, as chamadas burocracias modernas / corporações. Não é? Principalmente no momento atual do capitalismo que nós vivemos, que é um capitalismo de tipo corporativo. Não é? Que tem a ver com o quê? Com a existência de grandes corporações, não apenas o Estado, também corporações que compõem o novo mercado mundial, né? Um novo mercado global existente hoje. Não é? Então, essas entidades ou organizações, elas são completamente diferentes do que existia anteriormente. Nunca houve um Estado como o atual. Mesmo sociedades imperiais, grandes civilizações como os egípcios, maias, romanos, etc., conseguiram organizar, não é, internamente e externamente na vida pública, tá? Um rigor em termos de rotinização e de normatização da vida social, tá? Em termos de uma racionalidade, de uma razão social que também não existia da mesma forma anteriormente. Não é? Como que isso acontece para Weber? Através exatamente do aumento das relações formais na vida pública, na esfera pública do mundo moderno. Não é? Então não é apenas no mundo privado, mas fundamentalmente no mundo público. Não é? Vamos organizar, padronizar, rotinizar, disciplinar os comportamentos, as ações e todas as referências, que se tornem cada vez mais gerais, universais em termos de referência. Tá? Como é que se faz isso? Através de uma formalização que é o quê? Uma prescrição do tipo de comportamento. Ele vai ser regrado. Ele vai ser dito o que é o certo ou o errado, como se comportar publicamente numa organização. O elemento da autoridade racional, burocrática, vai ser dominante. O que é? A ideia de que você tem uma meritocracia, indivíduos capazes, porque são racionais, são cada vez mais hábeis, têm capacidades, habilidades específicas, e que eles, por isso mesmo, têm condição de tomar decisões por nós, em alguma maneira, de cima para baixo. Não é? Então você cria uma ideia também de uma cadeia hierárquica, não é? Uma verticalidade que centraliza o poder da tomada de decisão sobre as vidas no sentido da coletividade, na vida pública. Tá? E isso vai ser estabelecido na letra fria da lei. Não é? Por isso aí a importância da normatização através da escrita. Não é? E é por isso que começa a se produzir tantos documentos na Idade Moderna.
Hoje nós já estamos numa fase de virtualização, ok, mas o sentido é exatamente o mesmo, rigorosamente o mesmo. Não é? Então nós vamos vendo um processo de secularização cada vez maior em termos de um sistema de pensamento que vai sendo abraçado em torno do Estado moderno, burocrático, que vai buscando o direito, né, através do direito, a legalização em termos de uma racionalidade, uma formalização plena, que vai se amparando não numa mistificação do mundo, né, mas no encantamento do mundo, mas no desencantamento dele, ou seja, em elementos que vão se tornando cada vez mais impessoais, mais exteriores, externos ao indivíduo. E por isso mesmo vão apelando apenas para a sua racionalidade, tomada como algo algo cartesiano, né? Que tem uma existência pura, né? No sentido aqui, na verdade, de uma perspectiva kantiana. É essa que predomina na visão também de Weber. Né? A ideia de que então temos uma razão, não é, fundamental, que é atemporal de certa forma e que é superior a qualquer coisa. Não é? E ela vai se impor. E por isso mesmo essas hierarquias verticais de autoridade, etc., né, elas visam a um escrutínio da vida individual na vida pública, no espaço público, não é? Na região do público. E por isso mesmo, uma vigilância profunda das ações, dos comportamentos. O que Foucault vai fazer, que não está em Weber, é chamar atenção para o elemento, assim como Elias, em que a gente se autopolicia. Não é? Nós começamos a incorporar isso de tal maneira, em termos de racionalização, que nós vamos assumindo diversos comportamentos e elementos de pura racionalidade. A calculabilidade, a metrificação das coisas, do tempo, por exemplo, das distâncias, né, dos gastos, dos custos e assim por diante. Então é lógico que isso vai ter um impacto profundo em termos mais amplos, macro-sociológicos, nas organizações. O Estado, fundamentalmente, mas não apenas ele. Também o mercado, que vai se tornar cada vez mais poderoso em termos dessa metrificação do mundo, né, de um esquadrinhamento, de um disciplinamento do mundo em termos de uma busca econômica, vamos dizer assim, da vida. Tornar, como diz lá o Foucault, indivíduos, que essa é uma máxima do capitalismo, né, é tornar os indivíduos em corpos dóceis, né, tornar os corpos dos indivíduos dóceis, úteis. O indivíduo ele é bom quando ele se torna útil. Útil para quê? Para produzir. Para produzir implica, mais uma vez, toda a cadeia econômica efetivamente. Não é? Então, o Estado e o mercado andam juntos, e eles juntos também se associam na noção da comunidade. Por isso, ideologicamente, culturalmente, etc., uma coisa vai preenchendo a outra. Vai reforçando esses vínculos em torno do processo de burocratização e racionalização do mundo. Não é? O outro aspecto, do ponto de vista mais econômico, a gente pode focar, tem a ver basicamente com a transnacionalização dessa forma de produção, ou na verdade desse modo de produção, que é um modo de produção amplo. Não é? É um sentido marxiano clássico, digamos assim, que remete a uma noção não apenas materialista, porque Marx mesmo viu isso de uma maneira mais ampliada. Não é? Então tinha a ver basicamente com as relações sociais de produção. E essa produção não era apenas uma produção, como eu falei, econômica no sentido material, não é dos bens econômicos, pura e simplesmente, mas de bens sociais, bens culturais, inclusive. Não é? Então, a gente está falando aqui de um processo de ampliação dessa ordem do mundo, não é? De organização do mundo, que vai tomando conta do globo terrestre, não é? Paulatinamente, nos últimos 200, 300 anos especialmente. Isso vai se tornando cada vez mais forte. Então nós vemos a formação hoje, né, de uma rede transnacional de organizações, não é, que são governamentais e não governamentais, que gerenciam todo o ciclo da vida econômica. A produção, a produção, a distribuição e o consumo. Não é? E isso vai tendo um impacto completamente novo, que muitas vezes pode levar a uma certa disrupção, uma ruptura do ponto de vista do encaixe entre o global e o local, que vai criando descompassos, porque não há uma harmonia perfeita disso. Não é? Quer dizer, nós estamos num processo de mudança. Então o que acontece? Nós vemos aí cadeias globais de valores se constituindo como grandes cadeias, não é? De produção, de distribuição, de circulação e de consumo. E isso cria interdependências monstruosas. Né? Uma crise econômica hoje atinge virtualmente o globo inteiro porque está tudo conectado, globalmente conectado. Não é?
O último passo nesse sentido, que acontece recentemente, nos últimos 40, 50 anos, é um processo cada vez mais intenso e agressivo de financiarização. Né? O próximo passo é exatamente a destruição, digamos assim, do dinheiro físico, né? Criando a noção de um dinheiro completamente virtual, que já existe, na verdade, as moedas virtuais. Né? A última aí, o Bitcoin. Né? Mas é um novo sistema completamente fluido, globalizado, integrado, né? E que abraça todo mundo, que nos suga para dentro desse mundo racionalizado, impessoal, né? Nesse sentido, que busca, que implica uma frieza, digamos assim, em termos inclusive da corporeidade, ou seja, os nossos corpos, ao se tornarem úteis e dóceis, muitas vezes eles vão ser manipulados, objetificados, sem nós mesmos nos darmos conta disso. Né? Entendermos que é isso que está acontecendo. Podemos pensar aqui, por exemplo, fazendo uma ponte com os sistemas de saúde pública hoje. Não é? Todo esse processo da Covid, por exemplo, que nós estamos observando, e uma certa insensibilidade social para o que nós estamos vivendo efetivamente. Não é uma questão de caráter, tá? Isso é uma questão de sociabilidade, né? Do processo que nós vivemos, da incapacidade de conhecer esses processos, de refletir sobre eles. Tem a ver com uma autoconsciência que leva a nossa reflexividade para um lado e impede a gente de tomar conhecimento de outros. Não é? Esse é um processo extremamente forte acontecendo, né, nessa transnacionalização toda. Além disso, né, a gente observa, do ponto de vista econômico e político, um capitalismo corporativo transnacional estabelecido, fortemente, a tal ponto que hoje muita gente discute sobre a força efetiva, não apenas do Estado, mas das corporações em termos de governança, né, governança global. Quem efetivamente governa o mundo? São os Estados nacionais independentes? Não. Né? Existe uma questão de soberania nacional, é fato, em termos de território, etc. Mas os próprios governos estão muitas vezes vinculados ou são reféns, né, completamente de grandes grupos de corporação. Né? Pensemos aí na Amazon, na Google, principalmente essas grandes mídias, empresas de mídia, de tecnologia, de informação que se tornaram extremamente hegemônicas hoje. Mas não apenas elas, grandes corporações também de produção, né? Da economia, efetivamente, da economia real. Não é? As grandes farmacêuticas, a indústria farmacêutica, os grandes petrolíferas, né? ou empresas de energia, não é? As grandes empresas de produção de alimentos, de carros e automóveis e assim por diante. Então, são grandes corporações que dominam, né, o mundo hoje de uma maneira burocratizada, racionalizada e impessoalizada dentro dessa perspectiva. Não é? É o que nós temos visto reiteradamente. Isso vai ter implicações, obviamente, no desenvolvimento desse capitalismo, que sai de um capitalismo mais familiar, em termos de vínculos fortes, no âmbito da socialização primária da família, não é? Passa por um nível de gerencialismo, não é? Que envolve basicamente a crença, não é, no indivíduo, no seu mérito pessoal, individual, na esfera pública, e que leva a um transbordamento disso nesse sentido corporativo. Né? O corporatista que tem um caráter institucionalizado. Não é? Quer dizer, você veste a camisa da instituição da qual você faz parte. Não é? Aquele institucionalismo é tão forte que, sem perceber, um processo de socialização secundária vai ocupando cada vez mais, dentro da sua identidade pessoal e da sua própria corporeidade, um novo sentido, né, de socialização praticamente primária. É o que deveria ser uma socialização de ordem secundária da vida do trabalho, vai se tornando uma socialização primária fundamental, que vai ocupar um espaço, inclusive, no sentido da família. Aquelas pessoas, né, workaholics, etc., que abandonam o sentido da existência da vida familiar e começam a se dedicar plenamente, pura e simplesmente, a uma vida profissional, né, pensando na carreira, etc., etc. Né? E isso, obviamente, tem a ver com um novo esquadrinhamento, vamos dizer assim, do globo, né, do mundo, efetivamente, nessa forma de capitalismo transnacional corporativo, né, que tem uma implicação direta na divisão do trabalho, na divisão internacional do trabalho, que, por sua vez, tem uma implicação na nossa vida cotidiana em termos da nossa socialização, como eu falei antes, em termos das nossas identidades básicas, que perpassam, basicamente, esses processos de seleção, né, natural / cultural muito fortes, né? A ideia de classe, gênero e raça, que vai se tornando um componente de tensão, né? De rupturas ou micro-rupturas, né? Que nos dão a possibilidade de sonhar com um mundo melhor, nesse sentido também de bem-estar, em termos dessas conquistas,
e ao mesmo tempo de angústias, ao ver que muitas vezes nós não conseguimos realizar isso, não é, em termos políticos. Não é? E finalmente a noção também, a explosão do estilo de vida que a gente pode chamar de consumerismo, um termo muito usado na sociologia e trabalhado nessa perspectiva da teoria social moderna sobre os usos dos corpos. Não é? Quer dizer, vivemos hoje uma sociedade extremamente valorada, não é, em termos de consumo, ou seja, o consumo do si próprio, do si mesmo. A reflexividade, muitas vezes, ela encontra uma tensão, uma barreira com esse aspecto do consumo. Não é? Nós nos incluímos no mundo pelo consumo, na maior parte das vezes. Não é? Um aspecto de reflexão pura, né, genuína, do ponto de vista existencial, muitas vezes cede lugar para o preenchimento do consumo, via consumo direto, seja de bens materiais, seja de bens simbólicos. Porque tem a ver com a maneira como nós nos caracterizamos, nós nos colocamos no mundo com os outros, nesse mundo transnacionalizado, globalizado, desse capitalismo corporatista, não é? Que nos coloca numa perspectiva exatamente não exatamente de humanos, mas de consumidores. Não é? A gente vai falar mais sobre isso depois. Tá? O último ponto tem a ver com uma questão fundamentalmente política, que vem a partir dessas discussões que eu fiz aqui anteriormente sobre identidade, mas que tem a ver basicamente com as formas de governo, né, com o aspecto da governança, né, da maneira de resolver dilemas na modernidade. Justamente dada essa complexificação cada vez maior, segmentação, especialização, pluralização e interdependências, né, cadeias cada vez mais longas e complexas de interdependências, e uma racionalização que leva o indivíduo a se sentir cada vez mais empoderado, isso tem consequências do ponto de vista da resolução de dilemas coletivos, da ordem coletiva. Não é? Então, isso vai causar um cisma, né, no mundo moderno, não é? Digamos assim. Então, o que ocorre? Basicamente, uma discussão sobre as formas de representação, efetivamente, em torno da ideia de democracia e de bem-estar. Não é? Então, nós vemos novos processos emancipatórios acontecendo, novos processos sociais emancipatórios, ou seja, os novos atores cheios de movimentos sociais e políticos, né, novos, mesmo para aqueles que querem negar a política. Né? Quer dizer, essa ideia da antipolítica é também um posicionamento político, em termos de uma busca emancipatória, de um grupo se colocar frente a outros e defender seus interesses, a maneira como eles entendem o mundo, não é? Se impondo dessa forma. Não é? Então isso também faz parte desse movimento. Não é? E também a emancipação, ou a emergência, melhor dizendo, de redes sociais, que a gente chama aí o termo glocal, não é? Que é uma integração entre o global e o local, que tem a ver com essa compressão espaço-temporal do mundo moderno, né? Da modernidade. Tá? E isso leva a noções que estão aí acompanhando, a democracia 2.0, que é exatamente, né, essa relação entre o mundo virtual e o mundo real, o offline, o online e o offline, né, basicamente, e uma noção também de formação nova, que a gente chama de capital social, que é basicamente a forma como nós organizamos e acumulamos relações, vínculos com o mundo, com os outros. Não é? Se eu sou uma pessoa muito voltada para a minha bolha, né, social, internamente, o meu capital social ele vai se conformar de uma determinada maneira, se compor de uma maneira. Não é? Se eu sou capaz de furar bolhas e dialogar com grupos muito diversos, o meu capital social vai se acumular de outra, e ele pode abrir oportunidades que eu não teria só focando na minha bolha. Da mesma forma, você pode ganhar coisas focando na sua própria bolha e se tornando uma liderança interna, por exemplo, que acumula poder, por exemplo, não é? Mas pode também dificultar exatamente a sua interação para fora, com os outros. Então tem aí um trade-off, né? Um equilíbrio a ser buscado nessas forças. Bom, isso que eu relatei aqui agora foi como é que fala? Um resumo, digamos assim, de todo esse aspecto que a sociologia tem discutido nas últimas décadas, né, sobre o aspecto da modernização. Na verdade, nos últimos 150 anos, isso se colocou sempre de alguma maneira imediata, direta. O que eu quero fazer aqui agora é relatar isso, digamos assim, por um aspecto de transformação da própria população e da sociedade humana através do seu aspecto mais empírico, explícito, que é exatamente o tamanho, não é, e a composição, a estrutura das populações humanas. Tá? Porque isso remete à noção do macro e do micro.
tá? De uma maneira integrada. Então eu vou fazer isso aqui lendo os slides de uma maneira mais rápida, para a gente chegar ao ponto final da conclusão dessa aula, tá ok? Bom, o primeiro aspecto aí que eu queria chamar a atenção tem a ver basicamente com ciclos de reprodução e crescimento das populações humanas, como um exemplo dessas interações macro e microsociológicas na transição para a modernidade. Está na modernidade aí, mas vamos colocar para a modernidade, que é um aspecto-chave da modernidade. Não é? O que acontece empiricamente é que nos últimos 300 anos, especialmente 300, 400 anos, a população começou a crescer muito rapidamente. Tá? O crescimento da população em termos de tamanho tem implicações diretas, do ponto de vista ambiental, né, ecológico, claramente, porque tem a ver basicamente com o uso de recursos naturais que são finitos, né? Os recursos não são infinitos, nunca são exatamente infinitos, né? E tem a ver também com as questões da morfologia social, ou seja, da organização das sociedades. Não é? Cada vez mais a aproximação ou a separação, o distanciamento vão implicando em formas, obviamente, de interação, não é? Que podem ser novas, podem se renovar, podem inovar e colocar soluções, assim como novos problemas. Então a modernidade, a ideia de uma ruptura, ela está muito presente. Por quê? Porque revoluções, entre aspas, sucessivas ocorreram nos últimos 500 anos. Uma revolução em termos de sistema de conhecimento, de pensamento, não é? Tanto na religião quanto na ciência. Uma revolução em termos culturais que tem uma implicação na maneira do indivíduo se colocar no mundo através da revolução humanística, né? do Renascimento na Europa, etc. Uma revolução política e social, não é, que tem a ver basicamente com as revoluções burguesas, que colocam uma nova maneira de distribuir poder, de organizar o poder e de conquistar, de dominar. Por isso que tem uma forte viés eurocêntrico. Por quê? Porque essa estrutura da modernidade, esse projeto iluminista, modernista, ele foi colonizador, né? Ele foi conquistador em termos, inclusive, de uma certa agressividade, de uma agressividade, obviamente, de dominação, um projeto de dominação do globo. Não é? O capitalismo se desenvolveu a partir dali, não é? E conquistou, não é? Se disseminou, se implantou, não é? E domesticou o mundo nesse formato. Então a gente está falando desse processo constante e que vai culminar com a Revolução Industrial, em termos tecnológicos / científicos, não é? Que vão ter um impacto, sobremaneira, um impacto econômico decisivo, definitivo. Não é? Que é a produção cada vez maior para atender uma demanda de população cada vez maior. Uma coisa foi moldando e preenchendo a outra. Não é? Então, quando a gente olha para as populações e vê esse processo acontecendo, é interessante para pensarmos as continuidades e rupturas que foram acontecendo na modernidade. Não é? E que tem a ver basicamente tanto no aspecto macro de instituições, de formas de vida social, não é? Quanto também no aspecto micro do nosso corpo e também da colocação do nosso corpo no mundo. Não é? Então existem populações que seguem regimes de rápido crescimento ou declínio e outras que seguem regimes de estabilidade. As populações humanas variaram, né, relativamente pouco, ou seja, variaram lentamente ao longo do tempo, em milhares de anos. Porém, desequilíbrios eventuais ocorreram. Né? Então, aconteciam, melhor dizendo, naquele período. Alternâncias aí, né, entre longos períodos de crescimento com ciclos curtos de declínio abrupto e intenso. Fortes crises de mortalidade, por exemplo. Né? Essas oscilações de crescimento poderiam levar as populações à extinção, como aconteceu efetivamente. Então é o que a gente vê nesse gráfico aí, que vocês podem acompanhar, que são as populações históricas e populações do presente. Não é? Nesse primeiro aqui, no segundo a mesma coisa, só que aqui medido, referenciado pelas expectativas de vida, não é? Como populações que vivem mais tempo. O que nós temos aqui é o tamanho de crescimento dessa população calculada, pensada pelo número de filhos que cada mulher tem, né, ao longo da sua vida reprodutiva. Então a gente tem aqui, né, nesse espaço aqui, populações, né, que têm, né, as populações históricas eram populações com famílias enormes, não é? Mulheres que tinham pelo menos 5, 6 filhos ao longo da vida reprodutiva, filhos vivos. Não é? Ao mesmo tempo, isso não garantia populações enormes. Por quê? Porque a mortalidade era altíssima. Né? Então aqui a gente está vendo a expectativa de vida. Consequentemente, essas populações se situavam aqui, olha aqui, mais ou menos a expectativa de vida de 30 anos, não passava disso. Não é? Que é o tempo de vida médio das pessoas numa população. Não é? Quando isso vai mudando em termos de conquista de vida, em termos de qualidade de vida, porque ela está representando, obviamente, se eu vivo mais tempo, é porque, teoricamente, eu vivi uma vida melhor do que outro que morreu muito cedo.
por mais que ele tenha vivido intensamente, etc. e tal, e subjetivamente ele pode ter motivos para comemorar uma vida excelente, vivendo 10 anos a 1000, digamos assim, a 1000 por hora, não é? Efetivamente, em termos de qualidade, a gente pode dizer que, do ponto de vista da constituição corporal e mental humana, ele certamente viveu. Quanto mais tempo ele vive, em geral, significa que ele viveu melhor. Tá? Então, essa que é a noção que está implícita aqui, não é? De uma qualidade demográfica, digamos assim. Então, as populações do presente são populações que vivem mais tempo, não é? E que também têm menos filhos, tá? Embora existam aquelas como é que fala? Existem aquelas variações, né? Obviamente aqui. A gente vai ver um pouco sobre isso mais à frente. Bom, a observação dos fatos, né, nos leva a uma noção de transições, a transição demográfica. As populações historicamente apresentam regularidades quanto à estrutura e composição demográfica. Ponto. Populações também apresentam variações, e essas variações seguem padrões que a gente chama transicionais. Tá? As transições de eventos vitais. O que são os eventos vitais? Nascer, morrer, mas também se reproduzir a partir do casamento, muitas vezes, mas não necessariamente, e também se mover, se deslocar no espaço. Para quê? Para achar coisas para sobreviver, para comer, para se reproduzir, etc, etc. Né? Então, isso também ocorre transicionalmente, ou seja, nunca é exatamente a mesma coisa. Né? A observação, descrição e interpretação dos fatos leva ao modelo demográfico tradicional, que é a chamada teoria da transição demográfica. É um modelo que tenta explicar por que as populações mudam segundo determinados padrões e quais as consequências dessas mudanças para o tamanho, estrutura e composição populacional. A gente começa a ver isso como, aqui, esse gráfico, por exemplo, ele está me mostrando a população mundial e também a população urbana, né, ao longo de pelo menos 2000 anos, desde o ano 0, aí, o ano 1, na verdade, né, até hoje. E a gente vê que a maior parte do tempo, olha só, uma reta, né, ali, inexorável, e a população urbana virtualmente inexistente. A partir de um determinado ponto, a gente vê uma mudança. Né? Isso aqui implica uma mudança. Né? Ou seja, por volta de 1500, a população começa a crescer cada vez mais rápido. Vai aumentando o tamanho da população. E hoje ela está aqui em cima. Não é? O ano 2000 aí para cá. E a mesma coisa com a questão da população urbana. A gente vendo através de números, um que eu quero mostrar aqui imediatamente é em questão de tamanho de população em termos absolutos. Né? Então, 1800, a gente tinha no planeta algo em torno de 950 milhões de pessoas. Né? E hoje, quando a gente compara com o mundo atual, né, 2000, na verdade, já 2020, a gente já tem mais de 7 bilhões. Né? Isso aqui foi projetado há décadas atrás. Né? E a gente vê como mudou, principalmente, o tamanho, a velocidade do crescimento, a taxa de crescimento, como é que ela foi variando, se crescia muito pouco, próximo de zero, de repente ela vai chegar a 2% ao ano, né? Um crescimento extremamente elevado, e depois ela vai retornando para algo hoje próximo de 1% ao ano. Né? E se a gente pensar em termos de nascimentos e mortes, a gente pode ver isso não através dessas duas taxas aqui, mas através da expectativa de vida, ou da expectativa de vida e também da fecundidade total, né? Da taxa de fecundidade que uma mulher teria, número de filhos que ela teria ao longo da vida reprodutiva. Então a gente vê claramente que também houve uma mudança substancial. Né? A idade média das pessoas ao morrer no passado, né, em 1800, era em torno de 25 anos, né? Na verdade 1900, isso do globo todo, do planeta Terra. E o número de filhos que cada mulher tinha, em geral, era de 5 para 6 filhos. Né? E isso muda radicalmente se a gente pega hoje, nos anos 2000, aí. Passou para uma expectativa de vida próxima de 70 anos, em torno de 67, e uma fecundidade total em torno de 2,5 filhos por mulher. Ou seja, caiu demais. Então, essas mudanças, elas têm, obviamente, impactos, e elas também ocorrem por motivos específicos, porque a nossa pergunta sociológica é a seguinte: por que isso aconteceu em torno do século XVIII para cá? Por que não aconteceu antes? Por que até 1500, mais ou menos, era basicamente aquele mesmo padrão? Né? Quase imutável, digamos assim. Então, o período entre o início do Neolítico até a Idade Moderna, né, que é esse, né, até 1500, a gente vê, né, vários séculos de crescimento populacional muito pequeno e oscilante, numa escala microtemporal. Não é oscilante, né, você pegar de geração em geração, ou seja, 20, 25 anos, a gente vê uma oscilação muito grande. Quer dizer, a população de repente cresce e dali a pouco ela desaba. Tem uma crise de doença, por exemplo, de epidemia epidêmica, e ela desaba.
não é? A mesma coisa se a gente pensa em alta fecundidade compensando uma alta mortalidade. Essa é a característica dessas populações que são chamadas de populações malthusianas, porque vivem nessa armadilha de grandes taxas, né, de nascimentos e taxas de mortalidade. Não é? Uma equilibrando a outra, mas com tragédias, digamos assim. Né? O domínio das paixões humanas, uma ausência de racionalidade em termos de controle do corpo, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Porque não é apenas o indivíduo tomar a decisão de ter ou não ter filhos, por exemplo, através do celibato, né? Mas também da própria população como um todo responder, né, digamos assim, a um choque global, geral, coletivo. Né? Por exemplo, políticas de controle que eduquem a população, que ensinem, que disponibilizem, por exemplo, como é que chama? Agora me fugiu o nome aqui. Contraceptivos, não é? Instrumentos contraceptivos e assim por diante. Como, por exemplo, a China fez recentemente, conseguiu derrubar, né, a taxa de crescimento da população chinesa, que era aceleradíssima, derrubou em pouco mais de 50 anos para uma das menores do mundo. Não é? Exatamente num controle coletivo, ou seja, Foucault diria de uma anátomo-política. Então isso acontece num determinado momento da nossa história. Por que não acontece antes? Não é? Então tem a ver com esse aspecto da modernidade. As crises periódicas de mortalidade do mundo malthusiano, guerras, epidemias, escassez de alimentos, por exemplo, elas vão se tornando cada vez mais raras a partir dos últimos 300, 400 anos. Não é? Isso vai ter um impacto decisivo, não é? Na forma da vida social se estabelecer e se reproduzir. Não é? Na Europa, né, do século XVIII, as coisas começam a mudar. Se observa os primeiros indícios de uma transição do padrão demográfico com novas relações entre as componentes demográficas. Isso é quase único no mundo. Existem outros lugares no mundo que têm aparentemente uma mudança, mas que não se sustenta ao longo de muitas gerações. O que muda na Europa é que isso vai, essa saída do mundo malthusiano, ela vai ser virtualmente definitiva. Não se retrocede mais em termos do controle demográfico. Tá? E aí vai ter um tipo de padrão de transição. Não é? Um novo padrão demográfico, novas relações entre mortes, nascimentos, casamentos, migrações e assim por diante. O contexto, né, a gente já sabe aqui, a gente já falou dele. As várias revoluções, principalmente a Revolução Industrial, urbanização e transformações sociais e culturais do ponto de vista dos sistemas de pensamento e de comportamento, na vida pública e na vida privada. Não é? Então nós temos também avanços na medicina, com o conhecimento da ciência, não é? E também de uma saúde pública que vai se organizar em organizações, entidades institucionais, não é? Macro, muito grandes, muito amplas e também puramente e plenamente racionalizadas, não é? Como, por exemplo, o próprio Estado, que vai cuidar, não é? De organizar a distribuição, né, da sociedade, das pessoas, etc., e vai tornar os corpos dóceis, né, úteis, né, e resolver determinadas tensões, vai colocar outras também, mas vai resolver determinadas tensões que vão ter impacto demográfico. Não é? Então isso vai gerar, né, também, né, novas condições de vida, melhorias em termos de higiene, né, a condição geral, por exemplo, da dieta, né, o desenvolvimento econômico, né, as melhorias nutricionais que vão ter um impacto também sobre a mortalidade. Então a mortalidade vai cair. Né? Uma evolução da família, dos costumes e da vida no mundo industrial, que tem a ver com uma nuclearização, ou seja, uma redução do tamanho das famílias, né? E uma simplificação, né, interna, né, de operadores em termos da individualidade. Ou seja, novas socializações que vão tornando o indivíduo mais empoderado em termos da sua racionalidade, da sua capacidade de intervir no mundo, inclusive também no meio da família. Não é? Com isso, a fecundidade começa a cair. A mulher vai se tornando também, muito demoradamente, porque vivemos uma sociedade patriarcal, mas ela também vai se tornando mais empoderada em termos da condição do próprio corpo. Por exemplo, ter filhos ou não. Inclusive a decisão, por exemplo, do aborto. Não é? Como um processo de autoconsciência e de controle de si mesmo, do ponto de vista da mulher, do feminino, né? Nesse aspecto. Não é? E por isso mesmo a fecundidade também vai cair. Não é? Isso vai ter um impacto sobre um novo reequilíbrio demográfico. Não é? Porque a fecundidade ela vai cair, mas ela vai cair de uma maneira mais lenta. Não é? Os fatos que vão chamar a atenção, basicamente, é uma defasagem cronológica entre o ritmo de queda proporcionalmente maior da mortalidade em relação à fecundidade. Então a mortalidade começa a cair antes e depois a fecundidade vem atrás.
Antes, as populações mostravam sempre mortalidade e fecundidade elevadas e equilibradas, uma bancando a outra, com uma defasagem temporal, mas elas sempre estavam altas. E por isso mesmo o crescimento resultante era sempre baixo e muito residual, lento. Né? A população europeia ela vai começar primeiro a mudar isso, saindo do modelo malthusiano de existência da população e também da própria humanidade, porque o modelo malthusiano reflete uma estrutura social tradicional, no sentido, vamos dizer assim, entre aspas, durkheimiano, inclusive, das sociedades mecânicas. Não é? E então, a Europa, nesse início, né, da entrada numa transição demográfica, quando a mortalidade começa a declinar, começa a abrir uma diferença para a fecundidade. E aí é um momento em que vai crescer rápido demais. Muito mais rápido e muito mais intensamente, de uma maneira sustentável, que nunca na história tinha acontecido antes. Tá? É por isso que a população europeia vai quadruplicar de tamanho entre 1750 e 1950, que é o período de 200 anos de transição demográfica, que ela vai se completar. Tá? Várias populações do mundo, cada população, sociedade no mundo vai ter um desenvolvimento próprio. Tá? Vai seguir um padrão. Tá? Muitas vezes vai seguir um padrão médio, digamos, mas ela vai ter uma especificidade. Cada um tem a sua história, né? Tem a sua trajetória especificamente. A Europa é mais singular em termos de uma unidade, digamos assim, de uma uniformidade nesse processo. Né? E por que acontece isso? Né? Por que aconteceu isso? Porque existia um desequilíbrio entre o número de mortes e nascimentos, como eu falei antes, em termos do tempo, da temporalidade. Numa observação mais cuidadosa, a gente percebe que com o tempo a fecundidade na Europa também foi declinando. Não é? E aí a defasagem foi diminuindo cada vez mais, não é? A ponto de que o crescimento populacional foi se negativando, foi tornando um crescimento negativo, né? Inferior. Não é? Na verdade, a população começou em alguns lugares a diminuir de tamanho, no caso da Itália, por exemplo. Tá? Com a expansão colonial, o imperialismo econômico, né? O padrão populacional europeu foi se difundindo, obviamente. Por quê? Porque a conquista a ferro e fogo, não é? A sangue, suor, ferro e fogo, etc., não é? Que foi se impondo ao mundo das outras tradições, independentemente dessas tradições. O capitalismo foi levando a essa possibilidade de colonizar, de domesticar, e de levar com isso o padrão europeu como se fosse o padrão correto, o padrão melhor para isso, para as vidas, para as formas de vida nas outras partes do mundo. Então a gente vê um padrão transicional que vai se alastrando, que vai se difundindo, não é? Criando a perspectiva de uma nova estrutura demográfica global, que acompanha, que é, na verdade, o resultado dessa modernidade, desse projeto iluminista europeu, gente. É isso que tem que ficar claro. Tá? Isso é muito poderoso, isso foi muito forte. Tá? O ritmo de queda da mortalidade em outros países ele foi muito maior e mais rápido em determinados momentos do que o que aconteceu na Europa. Por quê? Porque na Europa isso foi acontecendo de uma maneira mais lenta, mais, entre aspas, espontânea, sem muita intervenção. Isso foi um processo, entre aspas, não é, num ritmo social próprio daquela sociedade que estava se desenvolvendo, da sociedade europeia. O problema é que a importação, e não apenas a importação, mas a imposição colonizadora no mundo, né, levou exatamente a uma mexida nas estruturas sociais de uma maneira profunda e inesperada. Com isso, de um certo ponto de vista, a transição demográfica vai acontecer muito mais rapidamente em alguns países, como o Brasil, por exemplo, porque a gente importou um modelo. Mas isso também tem prós e contras. Por quê? Porque isso, por exemplo, não deu tempo para o Brasil desenvolver uma estrutura social adequada para receber esse novo padrão demográfico. Consequentemente, o nosso processo de urbanização, por exemplo, embora tenha ocorrido agora, mais recentemente, nos últimos 40 anos, um declínio de fecundidade, o resultado dessa transição demográfica, muito diretamente, por exemplo, é no processo de urbanização avassalador, não é? E muito pouco controlado. Conclusão, o crescimento, por exemplo, das favelas. Não é? No Brasil, a gente tem ainda hoje grandes problemas estruturais em termos, por exemplo, de transporte público coletivo, em termos de saúde, de educação, não é? Em termos de esgotamento sanitário e água. Não é? Por quê? Porque nós temos demandas que foram atropeladas, digamos assim, em termos da nossa estrutura social e política e cultural capaz de absorver e sairmos da maldição malthusiana, digamos. Tá? Isso não deu tempo para que a coisa fosse processada adequadamente. Não é, por exemplo, igual muita gente às vezes se equivoca, achando, por exemplo, que a Inglaterra não teve favela.
Por exemplo, a Inglaterra do século XVIII e XIX era favelão. Tá? Mas o que aconteceu ali foi que, principalmente na segunda metade do século XIX, isso foi mudando paulatinamente através do processo de construção de uma sociedade de bem-estar, né? Através exatamente de uma nova estrutura da modernidade, que foi se implantando também em outros aspectos, em outros padrões, não apenas demográficos. Ou seja, o padrão demográfico acompanhou, né, no tempo social adequado as mudanças de padrões também em termos sociais, políticos, econômicos e culturais. Então isso deu tempo que as coisas se assentassem e determinados problemas fossem melhor solucionados. Não significa que eles não têm problemas não, porque hoje também estão lá retornando com vários problemas. Mas durante um bom tempo, principalmente no período áureo da pós-Segunda Guerra Mundial, não é, foi uma sociedade que se beneficiou de grande bem-estar, né, e tem a ver basicamente com isso. Então a gente tem que estar atento com essas questões, não é, da modernidade. Não é? Várias estruturas devem se transformar efetivamente, transitar para a coisa funcionar adequadamente. Senão, os gargalos e as tensões elas permanecem. Tá? Então, o ritmo de queda da mortalidade de outros países é muito maior e mais rápido que na Europa, porque tem um efeito aí de difusão através de avanços médicos, a tecnologia médica que foi importada em várias partes do mundo, educação, higiene, saneamento, etc. E também, né, importação, digamos assim, ideacional, em termos de mentalidade, de uma mentalidade que muitas vezes não nos pertence exatamente, que é exatamente essa mentalidade colonizada, não é? Europeizante, eurocêntrica, digamos assim. Tá? Eu não estou dizendo que ela tem que ser banida, não é? Mas a gente tem que racionalizar isso, a gente tem que refletir sobre a maneira como nós adotamos isso. Porque nós temos uma sociedade que historicamente é diferente. Não é? A gente sonhar pura e simplesmente se pautar pelo modelo europeu, não é? Ele vai gerar, na verdade, muitas desvantagens competitivas do que muito mais do que a gente imagina. Exatamente porque nós sonhamos muitas vezes com uma utopia que não se aplica à nossa realidade. Tá? E eu estou falando do Brasil, mas isso se aplica a todas as outras sociedades humanas, obviamente. Né? As especificidades, então, a transição demográfica ela atua de uma certa forma também como um processo exógeno, ou seja, ela vem de fora para dentro muitas vezes. Esse processo de implantação pode ser, como o caso brasileiro, problemático, como eu falei. Especificidades do mundo em desenvolvimento, né, mostram, né, que as taxas de fecundidade elevadas, acima das taxas europeias no início da transição, geram como consequência uma explosão demográfica, entre aspas. Ou seja, esse problema malthusiano, de você ter sociedade, a população humana quadruplicando, quintuplicando de tamanho de uma hora para outra. Principalmente ocorrido ao longo do século XX, que foi um século onde isso aconteceu mais rapidamente. Por quê? Porque foi quando essa imposição de modelo demográfico, né, europeu sobre o mundo ocorreu de uma maneira mais avassaladora e selvagem, para o bem e para o mal. Hoje a gente pode dizer que em determinadas sociedades como a brasileira que nós vamos tendo uma taxa de crescimento cada vez menor, uma taxa de fecundidade cada vez menor. Por outro lado, a gente perdeu determinadas oportunidades com a transição demográfica no Brasil porque a sociedade brasileira não estava adaptada, ajustada para aproveitar essas oportunidades em termos culturais, econômicos, políticos, etc. E a gente vai vendo isso se diluindo na nossa frente, como coletividade e inclusive individualidade, porque nós vamos sofrendo consequências sobre isso. Por exemplo, talvez muitos de vocês aí não, que estão me vendo agora, mas eu, por exemplo, cresci numa época em que escola era um problema também quantitativo. Não havia escola para todo mundo. Não é? Hoje, virtualmente, não é esse o problema. O problema é econômico, por outras instâncias, etc., e questões políticas também, de política educacional. Mas escola, em termos físicos, de infraestrutura física, é praticamente um problema resolvido. Não é? Se não está resolvido, é por uma questão política local, mas não mais uma coisa global do Brasil. Tá? Isso tem a ver por uma questão fundamentalmente demográfica, que nós não aproveitamos adequadamente. Por quê? Porque nos últimos 30, 40 anos, em que houve um processo de acomodação sobre o tamanho da população infantil, por exemplo, que precisava de escola, de ensino fundamental e ensino médio, não é? Poderia ter sido aproveitado melhor os recursos produzidos na sociedade para investir não em escola, tamanho de escola, equipamento de escola, mas, por exemplo, em recursos humanos, professores adequados, né? mais especializados e assim por diante. Aqui nós vemos, eu não vou me deter aqui sobre esse slide, mas isso aqui é só para mostrar o processo da transição, como se sai de uma população basicamente com altas taxas de mortalidade e fecundidade, que é uma população malthusiana, que tem esse formato, com uma população jovem muito grande, uma população idosa, velha,
é muito pequena, não é? E uma população de adultos fracionada aqui, não é? Que gera um problema em termos econômicos, inclusive, porque você tem muito mais jovens para serem sustentados efetivamente do que capazes do trabalho. Não é? Isso vai mudar drasticamente no outro oposto. Não é? Quando a população já passou por uma transição demográfica em que há taxas de fecundidade e mortalidade muito baixas, não é? E o crescimento voltou a cair. Não é mais um crescimento acelerado. Não é? E esse momento aqui, a gente percebe claramente que ela é quase um retângulo, não é? E que a gente percebe de um lado e de outro, não é? A gente tem uma população quase que uniforme em termos de distribuição de jovens, de idosos, de homens e de mulheres. Não é? Então, esse tipo de sociedade ele permite a gente aproveitar melhor, digamos assim, a sua população em idade produtiva, né? Idade apropriada para o trabalho, no auge da sua produtividade, que são basicamente adultos jovens, que muitas vezes, se forem educados, qualificados, etc., podem melhorar a riqueza, digamos assim, produtiva de uma nação ou de uma sociedade, por exemplo. Né? Então, para terminar, a visão clássica aí da transição demográfica. Né? Nas sociedades tradicionais, a fecundidade e a mortalidade são altas. Nas sociedades modernas, elas são baixas. E entre ambas ocorre uma transição demográfica. Né? As explicações socioeconômicas, né, culturais, religiosas e institucionais para a entrada de um país no processo de transição demográfica se baseiam fundamentalmente na ideia de modernização social e econômica, que é a ideia da modernidade, né, do que ocorre na modernidade. Então, o modelo clássico de transição, ele pensa a mudança populacional sendo explicada pela modernização da sociedade humana. Não é? Então, a modernização, basicamente, ela foi trabalhada em termos das teorias demográficas, em termos de urbanização e industrialização. Mas é muito mais do que isso. Esses são os elementos-chave que nós já vimos anteriormente. Não é? O ponto fundamental é exatamente a crença na convergência demográfica que ganha uma força, né, do modelo de transição que se efetiva. A convergência, os países vão sucessivamente experimentando mudanças demográficas apesar das diferentes características econômicas, culturais e de níveis de vida das populações. Apesar de características distintas no longo prazo, as taxas de mortalidade e natalidade tendem a convergir e aí estabilizar. Finalmente, né, o modelo clássico da transição demográfica ele propõe que as mudanças causadas, né, pelo processo de modernização levam a um desejo menor pelo número de filhos e a queda da mortalidade infantil pelo outro lado. Com isso, a estabilização da mortalidade e da fecundidade levam efetivamente a um reforço, vamos dizer assim, social e cultural de um determinado estilo de vida, que envolve basicamente a autonomia individual, né, não só de homens, mas principalmente de mulheres, que se tornam mais educadas, mais autoconscientes do próprio corpo, da sua capacidade, inclusive institucionalizada, quando existem leis, instituições que defendem a autonomia da mulher sobre o seu corpo. Não é? Por exemplo, seria o caso de leis pelo aborto, etc., como uma questão de saúde pública. Mas não apenas isso. Né? As mulheres que necessariamente têm acesso à escola, à educação, seja pública ou privada, mas que têm condições de estudar, né? De competir no mercado de trabalho, que têm condição de trabalhar em direitos iguais em termos de trabalho, em termos de ganhos também salariais e assim por diante, em termos políticos de representação e por aí vai. Então todo esse processo tem a ver basicamente com uma transformação, uma ruptura em termos do empoderamento dos indivíduos. Nesse caso, eu foquei aqui a questão de gênero, que ela é fundamental porque vai rebater diretamente, do ponto de vista demográfico, na reprodução da sociedade. Quando a mulher é mais autônoma, é mais capaz de se definir por conta própria, ela é mais capaz de regular o número de filhos que ela vai ter. E numa sociedade como a nossa, com um estilo de vida consumerista com o qual nós vivemos, vai se tornando cada vez mais complicado gerenciar um número de filhos elevado com o estilo de vida que se quer ter. Não é? Então isso tem um impacto decisivo. Né? E isso está na teoria da transição demográfica de uma maneira muito forte, né? Esse entendimento. Então o aumento do individualismo, das aspirações de consumo, que vão se tornando cada vez mais, como eu falei, individualizadas. Não é? As mudanças no papel da própria família, que vão criando um novo círculo, né, de socialização, de referência primária, não é, que valoriza a autonomia individual, a racionalidade individual, não é, e a capacidade de autocontrole e de controlar a sua vida no mundo público. Né? Então, por isso mesmo, vai se tornando uma unidade de subsistência fundamental, não é, em que não depende mais dos seus indivíduos para se manter. Diretamente. Ou seja, os pais não usam os filhos como mão de obra, pura e simplesmente.
os pais podem ser autônomos o suficiente para bancar a vida, socialização primária e secundária dos seus filhos para que sejam adultos cidadãos capazes, plenamente capazes, não é? E que também tenham uma capacidade de individualização plena, tá? De realização nesse sentido. Então, a subsistência ela muda de foco. Não é? A família não é mais apenas aquele lugar da subsistência. Não é? É um lugar também de realização plena desse processo de socialização do individual, né? do aspecto emancipatório. Não é? Os custos, né, de se ter famílias grandes em uma sociedade urbana industrial vão se tornando cada vez maiores. E as relações de vizinhança ampliadas vão diminuindo por isso também. Porque as famílias vão se tornando menores, mais voltadas para o interior, né, de si mesmo, para a vida privada. Né? E isso vai mudando também determinadas formas tradicionais dos vínculos, que é o que o Bauman falou de uma fragmentação, né? Ou de um enfraquecimento desses vínculos da vida pública, porque o indivíduo, as famílias começam a se voltar cada vez mais para dentro de si mesmas. É o paradoxo desse processo, né? Que vai criar uma tensão, uma ruptura por outro lado, um enfraquecimento das comunidades no sentido tradicionalista. Não é? As comunidades vão se formando e se aspirando novas formas de vínculo e de existência, que focam no empoderamento individual. E, finalmente, a ideia da quebra de tabus na sociedade. Não é? A perda do monopólio masculino, por exemplo, nas decisões sobre a fecundidade marital, que é essa capacidade da mulher se colocar efetivamente. Quebrar o mito, por exemplo, né, esse tabu do patriarcado, que é o controle do corpo, né, fundamentalmente. Né? Mas não apenas isso, também o mundo ideacional das religiões, das religiosidades, etc., das próprias subjetividades, que vão ganhando novas formas, novas tonalidades. Eles não desaparecem, mas eles ganham uma nova maneira de existir efetivamente. Bom, eu vou ficar por aqui. Na próxima aula, a gente vai trabalhar basicamente alguns conceitos do ponto de vista microsociológico das interações que tem a ver com os desdobramentos dessa grande transição demográfica, especialmente no aspecto da saúde, de certos biopoderes, né, do corpo na modernidade, e fundamentalmente o aspecto do processo demográfico em termos de interação, né, que levam aos cuidados, né, aos cuidados do corpo principalmente. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham acompanhado e curtido aí. Um abraço.